Boa noite a todos que nos assistem nesse momento aqui no GEAL. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho, estudando hoje o capítulo 16, itens 9 e 10, a verdadeira propriedade. Inicialmente vamos fazer a nossa oração. Então vamos agora serenar os nossos pensamentos, elevar a nossa mente a Deus, nosso Pai, rogando aos Espíritos benfeitores, aos mensageiros de Deus, aos Espíritos que nos acompanham, aos mentores espirituais, aqueles que simpatizam por nós todos, rogando a eles a serenidade nos estudos de hoje, para que possamos assimilar no entendimento das palavras divinas, da Boa Nova de Jesus, todo o ensinamento necessário para a nossa evolução espiritual, moral e também intelectual. Rogamos a Jesus, nosso Mestre Divino, que resplandeça a sua glória, as suas bênçãos a essa casa de ensino, a todos aqueles que necessitam do seu amparo material, espiritual, também intelectual, através das palavras que hoje, do texto que vamos ler e vamos estudar juntos. Pedimos aos benfeitores, aos médicos do espaço, para todos aqueles irmãos que estão hoje num leito do hospital, necessitando de apoio, de força, para a revitalização da sua saúde, nesse momento que passamos na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, agora e para sempre, que assim seja. Caros companheiros de estudo, entrando agora no capítulo 16, itens 9 e 10, nós vamos estudar a verdadeira propriedade, estudo que vem posteriormente ao estudo da semana passada, da desigualdade das riquezas. Eu vou ler o texto, vamos estudar juntos, parte a parte, tirando as nossas dúvidas, e fazendo um aprendizado coletivo. Estou aqui como aprendiz também. Vamos ao texto. A verdadeira propriedade, instruções dos Espíritos. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que tem curso neste país, ou seja, que ele vai utilizar lá, mas não se carrega dos que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento,
se o pode pagar. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que se paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindos e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último lugar onde todas as felicidades vos esperam, onde sereis tratado em razão do que tendes. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e ao homem deles não é senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões que a fortuna escapa daqueles que a crê possuir pelos melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade não é legitimamente adquirida, senão quando para a possuir. Não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida, em prejuízo de outrem. Mas, do fato de um homem dever a sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo. Os cuidados que ele toma em transmiti-las aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dessa utilizar e abusar impunemente durante sua vida, sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pode querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir senão a satisfação dos seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Bom, fazendo uma análise do que está escrito aqui, nesse texto, né? Eu peguei alguns pontos mais destacados, e no primeiro ponto, no item 9, ele diz o seguinte, né? Dele não tem senão o gozo, e não a posse real, que possui ele, pois. É uma pergunta, né? O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis que traz o que leva. O que não está, o que não, ninguém pode tirar dele, né? E servirá ainda para o outro mundo, que é o mundo espiritual. Nesse caso aqui, né, nós estamos citando, né, os espíritos estão dizendo o seguinte: os bens terrenos, os bens materiais, nós não somos proibidos de tê-los, né, mas aquilo que a gente faz dele,
é a que importa. E que a gente não seja dominado por esses bens terrenos, né? Ou seja, pelo material. E que a gente saiba equilibrar, ter o equilíbrio dessa posse. Porque na realidade a gente não vai levar nada desses bens para a pátria espiritual. Nós vamos levar aquilo que está dentro de nós e que ninguém pode de nós tirar. Outra parte importante, ele diz o seguinte, ainda nessa primeira parte, ele diz: fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ou seja, nós não vamos levar aí uma bagagem desnecessária para o outro lado, né? Porque lá no mundo, na pátria espiritual, nós não precisamos disso. Lá não nos vai ser cobrado algo material, e sim aquilo que nós levamos de conhecimento, principalmente do conhecimento das leis morais, das leis naturais, das leis divinas. No próximo ponto aqui, ele diz o seguinte: aquele que pode pouca coisa, né, se dá menos agradável. Ou seja, quando ele fala do viajor na estalagem, que ele dá o exemplo aqui, quando aquele que nada tem, ele vai deitar-se sob a palha, né? Por que ele diz isso? Porque se a gente chegar lá possuidor, né, achando-se possuidor de bens materiais, né, porque nós não vamos levá-los, e muitas vezes quando um espírito encarnado ele sofre o seu desencarne, ele não se desliga do material, e ele não fez, né, uma plantação, ele não plantou os bens, né, ou seja, os bons sentimentos, as boas tendências, as virtudes, ele não cultivou suas virtudes, então para lá ele leva o sentimento do material que ele necessitou aqui na Terra, ele não faz o desprendimento, né, e ele vai para lá sentindo posse desses bens que ficaram no mundo material. E aí, lá ele acha que esse status, né, dele ter possuído algo aqui, seja algo material ligado ao poder, ao dinheiro, às propriedades, ele chega lá e acha que lá ele vai ter um lugar especial, uma condição especial por ter tido tudo isso aqui na Terra. E a moeda lá, ela não é feita de bens materiais, né? O que ele quer dizer aqui é que lá não se paga com ouro. O pagamento lá é diferente, né? A cobrança da moeda para você estar ali numa posição diferenciada são as virtudes que nós conseguimos conquistar, que nós conseguimos construir dentro do templo de Deus, que é a nossa consciência e o nosso coração, né? A nossa personalidade espiritual, vamos dizer assim, né? Usar esse termo. Essa personalidade espiritual, ela é construída pelas nossas virtudes, né? Nós nascemos simples, espíritos simples e ignorantes, mas a nossa missão é trazer a esse conhecimento que está aqui contido, né, nas palavras e nos textos da Boa Nova, né, do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, numa tradução bem simples e fácil de entendimento, que nós temos que cultivar isso a todo momento da nossa vida. E num outro ponto, ainda no item 9, nós temos uma passagem que diz o seguinte: mas a soma das suas virtudes, né, que foi o que a gente acabou de falar agora, essa conquista das virtudes é que vão nos levar à caridade, né? Então ele fala assim: mas a soma das virtudes, ora, a esse respeito o operário pode ser mais rico do que o príncipe, né? Temos então aqui um comparativo, né, do material, onde o príncipe, né, é abastado de todos os bens, para que ele tenha uma vida aqui, vamos dizer assim, mais confortável, e o operário, né, dentro do seu trabalho do dia a dia, trabalhando ali para conquistar isso, ele está fazendo uma analogia, o Espírito está fazendo uma analogia daquilo que a gente deve fazer, né? Não que não tenha um príncipe ou pessoas abastadas que tenham um coração divino, né? Podemos ver aí no dia a dia e nas histórias, né, aqui dentro do próprio Evangelho, nas histórias que a gente tem aqui, pessoas, né, ilustres, né, que tiveram aí uma vida abastada, sim, que fizeram muita caridade, levaram os seus bens materiais na divisão para o atendimento daqueles mais necessitados, né? Temos vários aqui dentro. Então, enfim, ele está fazendo esse comparativo porque ele diz, né, ele traz para a gente um pensamento, né? Se nós vemos aí pessoas que, mesmo não sendo virtuosos,
também ainda virtuosos, totalmente virtuosos, em algum momento, esse ponto é muito importante a gente citar, né, da nossa análise, da análise que eu acabei fazendo aqui, para a gente aprender, né, juntos. A gente vê pessoas ainda não muito virtuosas, né, que até se dizem aí pessoas que não acreditam em Deus, né, ateus, e eles dizem o seguinte, né, eles falam que mesmo não acreditando em Deus, em algum momento eles tornam-se caridosos, né, eles são caridosos. E aí eu quero citar a centelha que existe dentro de nós, a centelha de Deus que está na nossa consciência, no nosso coração. Então, mesmo que a pessoa não seja, né, aquela pessoa virtuosa ainda, que ela está ainda muito longe de ainda ser, mas a caridade ela está aqui, como centelha de Deus, né? E basta um momento, um fato, uma circunstância para que ela se acenda dentro das pessoas, né, de nós. E aí tem aquelas pessoas que estão buscando já dentro da palavra divina e dos estudos, né, o melhoramento de suas virtudes, a conquista, o desenvolvimento, o aprimoramento. Isso é mais importante. Então é isso que vai ser a moeda para que a gente chegue na pátria divina e seja recebido, né, como uma pessoa virtuosa, uma pessoa de bem, um homem de bem. Bom, continuando, ele diz o seguinte: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez, que é o que eu acabei de falar aqui agora, sobre as virtudes e a caridade, fazendo uma analogia do príncipe e do operário, né, do texto. Um outro ponto, ele diz o seguinte: onde sereis tratado em razão do que tendes. E aí a gente pode fazer também uma breve síntese aqui de onde nós vamos depois que nós saímos aqui, né, da nossa vida terrena. Um umbral ou uma colônia, né? Então a gente tem que perceber, né, que essa moeda também nos leva à conquista das virtudes, ou não, né? Ou vamos falar, o desenvolvimento de más tendências, né? Do que a gente já trouxe de outra vida, ou desta própria vida, a gente desenvolver novas más tendências, pode nos levar, né? Quando a gente citou aqui o exemplo do viajor, né, que vai para uma estalagem, então essa estalagem vai depender muito, né? O destino nosso vai depender muito daquilo que nós estamos cultivando agora, né? Não somos obrigados a plantar, mas a colheita, sim, é obrigatória. Bom, a fortuna escapa daqueles que crê possuir pelos melhores títulos, que é uma utilidade dessa fortuna, né? Pelo orgulho. Muitas vezes nós cultivamos esse sentimento tão ruim que é o orgulho, né? Chamamos de o pai de todos, né? Porque do orgulho nascem as outras más tendências, os outros sentimentos maus. E no item 10, né, já entrando no item 10 e no finalzinho, ele diz o seguinte: mas se não a fez servir, senão a satisfação dos seus sentidos, né, ou de seu orgulho, que a gente acabou de citar agora, se ele se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Então Deus, né, na sua divina sabedoria, ele coloca a fortuna na mão de um indivíduo, né, de um ser, por prova também, mas para que ele possa, né, fazer bom uso dessa fortuna, dessa posse, né, dessa verdadeira posse que ele tem ali, que ele acha que tem. Na realidade, a verdadeira posse é divina, é de Deus. Tudo aqui é de Deus, tudo aqui é divino. E nós não levamos nada. Então, a gente tem que fazer o bom uso dessa fortuna que Deus coloca em nossas mãos. Mas não vamos falar só da fortuna material, né? Nós podemos falar da beleza, da inteligência, e outros fatores aí, né, que a gente enxerga nesse mundo material. A gente está falando mais da riqueza aqui no sentido do dinheiro, mas tem a beleza também, né? A beleza, tem a inteligência, pessoas muito inteligentes usando essa inteligência para o mal, né? Uma pessoa muito inteligente usando a inteligência para construir bombas, armas, né, para a guerra, ao invés de construir coisas que vai ser produtivas para toda a humanidade, principalmente na ciência, temos muitos casos assim. Enfim, né, citar aí essa necessidade também do desapego, né, porque ele fala aqui, né, que o desapego, nas entrelinhas dos bens materiais, sempre em prol do amor, né. Eu me remeto aqui a uma palestra que eu ouvi de Haroldo Dutra, onde ele cita o caso de Francisco de Assis, né,
que é para nós, né, uma figura muito forte no desapego material, né? Ele que nasceu abastado de bens, né, materiais, e ele deixou os bens materiais. Ele nasceu no momento que a igreja estava passando aí por uma transição. Até nós estamos estudando isso, né, nos estudos de segunda-feira aqui no GEAL, e é claro que nós estamos fazendo esse estudo online, né, evidentemente, devido à circunstância. E nesse momento a igreja estava passando por uma transição muito forte, onde a fé já estava sendo deixada de lado, né? E a igreja estava acreditando muito, né? Dando mais razão, né? E voltando mais para o poder e o dinheiro. E Francisco de Assis, naquele momento, ele deixa, né, toda a sua vida material para seguir a Deus, quando ele escutou o chamado de Jesus, né? Que disse a ele, né, que para que construísse o templo de Deus, né? Ou reformasse a igreja de Deus naquele momento. E ele, naquele momento inicial, ele pensa que essa construção é material também, que ele começa a construir a igreja, claro, de uma forma bem singela, bem simples, bem humilde, mas era uma construção de pedra, e na realidade não era isso que Jesus estava pedindo para ele, era outra coisa, né? Estava pedindo para ele reconstruir o templo no coração do homem, e que no momento ele não tinha entendido. E ele começa a sofrer muito por isso, porque naquele momento ele já era desapegado bastante ao material, e ele achava que ele já estava naquele nível de desapego, né? Mas aqueles que acompanhavam ele na ordem, né, que ele criou, também estavam se perdendo nesse pensamento, e ele ficou muito preocupado naquele momento, e ele procurou então a irmã Clara, que dava um suporte bastante grande para ele, né? Eles tinham um relacionamento espiritual muito grande, e ele procura, né, a irmã Clara lá no convento, e no momento que ele procura ela, né, as mulheres, né, muito perspicazes, muito atentas, né, evidentemente, sempre aconselhando nós homens, né, na maioria das vezes, né, com aquele coração materno e fraterno que elas têm, que vocês possuem. Ele chega e pergunta, né, começa a conversar com ela, e ela diz para ele, né, junto com os companheiros da ordem de São Francisco, ela fala: olha, o momento que você está passando, você está sofrendo muito, mas esse sofrimento seu é porque você é muito apegado, né? Ele se surpreende, ele fala, ele e os demais, né, falam: mas como, né? Os outros companheiros de São Francisco falam: mas como, né? Ele ainda está apegado nas coisas. Isso é muito estranho, né? Uma pessoa como ele, uma pessoa já desapegada, teoricamente. Ela fala: olha, você está muito apegado, a obra não é sua, a obra é de Deus. Você está preocupado, né, porque ele já estava doente, ele já estava deixando ali, já prestes a deixar o mundo material. Então ela diz para ele, né, que ele estava bastante apegado nisso e que a obra não era dele. Então ele se dá conta que naquele momento ele ainda estava apegado na obra divina, mas que ele achava que era uma obra dele, e não era, era uma obra de Deus. E naquele momento ele fala: é difícil um homem, né, como o Haroldo Dutra disse, é difícil o homem, né, naquele momento, é muito complicado, né, uma mulher dando aquele conselho, né, no mundo machista que a gente vive, né, até hoje. E naquele momento, acredito que era até mais, né, muito mais. Ele diz: você tem razão. E ele começa a entender que o desapego dele ainda não tinha chegado no nível completo para a ligação e a sintonia com Deus e com Jesus. Então é isso que me remete, né, à verdadeira propriedade. Então ele enxergava que aquilo era propriedade dele também. Usei esse exemplo que eu vi numa palestra, me remeteu a esse pensamento. E Francisco de Assis, né, como eu disse, né, uma figura que mostra muito essa parte do desapego na história aí, dos espíritos que nós conhecemos. E é isso, né, que nós temos que fazer, né, levar esse exemplo, que muitas vezes a gente acha que o desapego material é só nisso. Não é isso, é no sentimento. E entender que tudo aqui é entre você e Deus, né? O próximo é a chave do mundo espiritual, né? A caridade, o desapego, fazer bom uso da fortuna que Deus coloca nas nossas mãos, né? A fortuna material, o dinheiro, a beleza, a inteligência,
é o que Deus pede a nós, é o que os Espíritos estão trazendo para a gente aqui, né? Que a gente entenda o que nós temos que fazer e qual é a verdadeira propriedade. Tudo é de Deus, tudo é divino, tudo é da sabedoria de Deus. Então nós temos que pensar dessa forma, buscar esse entendimento, e aí nós vamos chegar ao que o texto aqui nos remete, nos leva para um bom entendimento. Bom, eu queria agradecer a todos, né, vocês que estão aí assistindo nesse estudo de hoje, pedir aí que me desculpem se caso eu interpretei algo errado, né, mas estou acompanhado dos bons espíritos sempre nos estudos e tenho certeza que eles nos intuem na melhor forma de passar essa mensagem. Queria dar boa noite a todos e lembrar que na próxima quarta-feira, nós vamos estudar o próximo item aqui, que é o emprego da fortuna, no mesmo capítulo 16, e que eu espero que todos vocês estejam conectados ao estudo do GEAL, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que possam fazer bom uso das palavras dos Espíritos. Que assim seja. Boa noite a todos.